Amores, amores, você já sentiu que quanto mais você tenta agradar, mais ele se afasta? Os homens não se apaixonam pela sua luz, não se apaixonam pela sua perfeição, não se apaixonam pela versão editada e politicamente correta de você. Eles se apaixonam por algo que você está tentando esconder dele agora mesmo. Eu vou te mostrar como acessar a sua sombra, aquela parte oculta da sua personalidade que detém o verdadeiro magnetismo feminino. Quando você para de ser a mulher boazinha e aprende a integrar esse poder, você não apenas atrai a atenção deles. Você, quando desperta, cria uma conexão tão profunda que ele não consegue parar de pensar em você. Se você está cansada de migalhas, se você quer entender como a psicanálise inverte o jogo a seu favor, esse conteúdo vai te ajudar muito. O segredo da sombra é o que faz ele se comprometer com você. Vamos entender como funciona a mente de um homem quando se apaixona. E é isso que vai te ajudar a trazer esse homem, essa pessoa, para você. Então, meus amores, há algo fascinante pelo amor. O amor verdadeiro não acontece na superfície, não acontece no nível do consciente, não acontece onde as palavras e os gestos calculados moram. Acontece nas profundezas do inconsciente, nesse território oculto da mente que a verdadeira atração se forma. E é por isso que você pode fazer tudo certo e mesmo assim não conseguir tocar o coração dele, porque você está tentando conquistá-lo no nível errado. Deixa eu te explicar o que acontece dentro da mente de um homem. Amores, dentro de todo homem existe ânima. Ânima é a imagem do feminino que o homem carrega no inconsciente. É como um molde invisível, uma imagem da mulher que ressoa com a alma dele. E essa imagem não é consciente, ele não sabe que a carrega, ele não consegue descrevê-la, ele não consegue dizer o que busca, mas quando ele encontra uma mulher que ativa essa imagem, algo poderoso acontece. Ele não consegue explicar, ele não consegue racionalizar, mas sente uma atração magnética que vai muito além do físico. É como se a alma dele reconhecesse algo maior em você. E esse é o segredo que muda tudo. A Anima não é atraída pela perfeição. Não é atraído pela mulher que nunca erra. Não é atraído pela mulher que está sempre disponível. Não é atraída pela mulher que esconde suas sombras para parecer mais aceitável. É atraída pela mulher inteira, a mulher que integra luz e sombra, a mulher que não tem medo das suas próprias profundezas, a mulher que é completamente, radicalmente ela mesma. E isso vai contra tudo o que você aprendeu, né? A sociedade te ensinou a esconder, né? A ser sempre agradável, a não mostrar raiva, a nunca ser intensa demais, a nunca ocupar espaço demais. Mas é exatamente o oposto que é a verdade. Vamos falar como o processo de apaixonamento masculino funciona. Quando o homem encontra uma mulher que ressoa com a sua ânima, acontece uma projeção. Ele projeta nela essa imagem interior, ele vê nela não apenas quem ela é, mas partes de si mesmo que não consegue acessar diretamente. É por isso que o início do amor parece tão mágico. Ele está vendo você através de um filtro encantado. Você parece perfeita para ele. Cada gesto seu carrega significado profundo. Ele está fascinado. Mas essa fase não dura para sempre. E é aqui que a maioria das mulheres perdem o jogo. Quando a projeção começa a se dissolver, a mulher real emerge. E se essa mulher real é muito diferente da projeção,
ele se sente desiludido. Muitas mulheres tentam manter a máscara, tentam continuar sendo a projeção perfeita que ele criou, mas isso é impossível de sustentar. E quando a máscara cai, ele se sente enganado. Mesmo que você nunca tenha mentido conscientemente, mas existe outro caminho, amores. Se a mulher real é ainda mais fascinante que a projeção, algo extraordinário acontece. Ele passa do encantamento para o amor verdadeiro. E amor verdadeiro, amores, é muito mais profundo do que encantamento. É quando ele diz: vejo você como realmente é, com suas luzes e sombras, e ainda assim escolho você. Esse é o amor que dura, que transforma, que sustenta. Agora, vamos falar sobre a sombra, porque ela é a chave para tudo. A sombra é um dos conceitos mais poderosos da psicanálise. É a parte de você que você rejeitou, que você escondeu, que você fingiu que não existia. São os traços de personalidade que você considerou inaceitáveis. Talvez seja a sua intensidade. Você aprendeu que era demais, que assustava as pessoas, que precisava se conter. Então, você guardou essa intensidade numa caixinha e fechou com o cadeado. Talvez seja a sua raiva. Aprendeu que mulheres boas não sentem raiva, que a raiva é feia e que você deveria sempre sorrir e perdoar. Então você enterrou essa raiva bem fundo e talvez seja a sua sexualidade. Você aprendeu que isso é vergonhoso, que mulheres que expressam desejos são vulgares, que você devia ser recatada. Então você reprimiu essa parte de si. Talvez seja a sua ambição. Você aprendeu que mulheres ambiciosas são ameaçadoras, que intimidam os homens, que você deveria diminuir seus sonhos para caber nas expectativas. Então você fez seus sonhos menores. Todas essas partes que você rejeitou foram parar na sua sombra, e aí está o paradoxo. Quanto mais você esconde sua sombra, menos magnética você se torna. As sombras não contêm apenas aspectos negativos, elas contêm enormes reservas de energia vital, de criatividade, de paixão, de poder. Quando você reprime partes de si mesma, você reprime também seu magnetismo natural. Você se torna a versão diluída de quem realmente é. E versões diluídas, amores, não capturam a alma de ninguém. Mas quando você integra a sua sombra, algo mágico acontece. Você se torna inteira, autêntica, magnética, de uma forma que não pode ser fingida. E é exatamente isso que a ânima de um homem reconhece e deseja. Primeiro segredo da sombra, amores. Preste atenção, porque você vai conseguir usar esse segredo. Pare de tentar ser perfeita. A busca pela perfeição é a armadilha mortal para o amor. Quando você está sempre tentando parecer perfeita, você está sempre perfumando, sempre calculando, sempre se editando. E performance não cria conexão, cria distância. O inconsciente dele percebe que você está escondendo algo que não está sendo real, e isso gera desconfiança sutil que ele nem consegue nomear. Algo nele sente que não está vendo a pessoa verdadeira. Então, meus amores, perfeição pertence aos deuses. O que torna os humanos amáveis são justamente as suas imperfeições. Pense nisso por um momento. As pessoas que você mais ama são perfeitas? Não, são reais, são humanas, têm falhas que de alguma forma as tornam mais queridas e não menos. E o mesmo vale para você. Suas imperfeições não são obstáculos para o amor, são portas de entrada. Quando você permite que ele veja suas imperfeições, você está dizendo silenciosamente: eu confio em você, eu sou real com você, eu não estou performando. E essa vulnerabilidade é profundamente atraente.
Não porque ele quer alguém imperfeita, mas porque ele quer alguém real, alguém com que possa ser real também. Segundo segredo da sombra, integre sua intensidade. Muitas mulheres aprenderam a se diminuir, a falar mais baixo, a sentir menos, a ocupar menos espaço, a ter menos opinião, a querer menos. Você é muito intensa, disseram. Você é demais. Então você guardou essa intensidade na sombra, aprendeu a ser menos, a ser a versão palatável de si mesma. Então, a verdade que Jung entendeu é que a intensidade é vida, é energia vital. É o que faz os olhos brilharem e a presença ser notada. Quando você reprime a sua intensidade, você apaga seu brilho. Você se torna simples em um mundo que exige coisas mais concretas. Não é uma intensidade caótica, descontrolada, mas a intensidade integrada. A mulher que sente profundamente e não tem medo disso. Que vive plenamente e não se desculpa por isso. E quer o que quer e não finge querer menos. Essa mulher é magnética porque ela está viva, plenamente viva. Então, meus amores, no mundo de pessoas que vivem pela metade, alguém plenamente viva é irresistível. Permita ser intensa, permita se sentir profundamente, permita ser demais, porque demais para alguns é exatamente certo para outros. O homem que você quer é aquele que pode sustentar a sua intensidade, não aquele que precisa que você se diminua para ele se sentir confortável. Então, outro segredo da sombra é um dos mais poderosos de todos. Reconheça, amores, o que é o ânimos. Assim como todo homem tem uma ânima, uma parte feminina interior, toda mulher tem o ânimos, uma parte masculina interior. E aí está aonde fica realmente interessante. Muitas mulheres rejeitam o seu ânimos, foram ensinadas que feminino e masculino são opostos. Que para ser feminina, você não pode ter traços masculinos, que assertividade, força, independência são coisas de homem. Então, elas reprimem a sua assertividade, a sua capacidade de ação, a sua força interior, a sua independência. Jogam tudo isso na sombra e o resultado é uma mulher incompleta, que depende do homem para fornecer toda a energia masculina do relacionamento, que não tem equilíbrio interno. Mas a mulher que integrou o seu ânimos é completa em si mesma e paradoxalmente atraente a um homem, porque ela não precisa dele para se completar, ela já é inteira. E homens são profundamente atraídos por mulheres que não precisam deles. Não porque eles querem ser rejeitados, mas porque eles sabem que quando essa mulher escolhe estar com eles, é escolha genuína. Não é necessidade desesperada, não é medo de ficar sozinha, é desejo real. A mulher que integrou o seu ânimos tem força própria, pode tomar decisões, pode cuidar de si mesma, pode dizer não, pode estabelecer limites, não espera ser resgatada. E quando ela está com um homem, não é como criança buscando o pai, é como igual buscando um parceiro. Essa dinâmica é a dinâmica saudável, amores, e muito mais atraente, pode confiar. Então, como tudo isso se conecta com a forma com que um homem se compromete emocionalmente? Então, amores, o verdadeiro compromisso masculino não vem da obrigação, não vem da pressão, não vem do medo de perder, vem do reconhecimento. Quando um homem reconhece que encontrou uma mulher rara, inteira, mulher que ativa sua ânima de forma profunda, algo muda nele. Ele não quer deixar essa mulher, não porque ela o manipulou, não porque ela jogou jogos, mas porque com ela ele se sente mais vivo, mais completo, mais ele mesmo.
Então, meus amores, no fundo, todo ser humano busca individualidade, busca se tornar mais inteiro, mais autêntico, mais plenamente si mesmo. Quando um homem encontra uma mulher que ele consegue crescer, que ele se torna a melhor versão de si, que ele acessa partes que não conseguia sozinho, ele não quer deixar essa mulher. Não porque ela o complete, mas porque com ela ele se completa, ele completa a si mesmo. Esse é o amor mais profundo que existe. Dois seres individuais completos em si mesmo que juntos se elevam mutuamente. Esse é o relacionamento químico, em que ambos são transformados pelo encontro, e que o amor não é consumo, mas crescimentos mútuo, tá? Então, pense no seguinte: vamos falar das sombras dele e como ela afeta um relacionamento. Todo homem tem sombra, amores, parte dele que ele rejeitou e escondeu. Frequentemente, essas partes vão aparecer no relacionamento. A mulher sábia, ela entende isso. Ela não se assusta quando ele mostra lados que não são bonitos. Não foge quando a sombra dele emerge. Não tenta mudá-lo. Ela reconhece que isso é parte do processo de intimidade verdadeira, que amor profundo significa ver e aceitar o outro inteiro. Não apenas as partes bonitas e fáceis. Encontrar a própria sombra é desagradável, mas encontrar a sombra de quem amamos e ainda assim escolher amar é aonde o amor verdadeiro começa. É isso, meus amores. A mulher que pode sustentar a sombra do homem sem pânico, acolhendo, essa mulher se torna insubstituível. Porque ele sabe que com ela pode ser real, pode mostrar as partes que esconde do mundo, pode ser humano. E essa permissão para ser humano é um dos maiores presentes que você pode dar a um homem. Fico aqui, meus amores, fico por aqui. Já deixo um grande beijo, ó. Coração que explode amor. Um grande beijo. Gratidão.